Aleluia. Nós adoramos a Deus. Amém? Amém. Deus de vitória, varão de guerra, Deus poderoso é o Senhor. Amém? Aleluia. Eu queria ler um versículo com você em Isaías 53. Está dentro do banheiro. Isaías 53, no verso 6. Amém? Aleluia, Jesus. Isaías 53, versículo 6. Amém. Quem encontrou, diga amém. Quem encontrou, diga misericórdia. Amém. Aleluia, Jesus. Nós vamos esperar, meu Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Bendito seja o teu nome, Pai. Aleluia. Amém? Não, eu volto. Não, obrigado. Bebe água não, viu? Hã? Bebe água não, viu? Eu bebo sim, pode deixar. Bebo água bastante. Beba água. Vira para o seu irmão e diz para ele: beba água. Beba água. Amém? Senão passa por um processo. Isaías 53, versículo 6. Somente esse versículo, embora todo o texto é bem conhecido de nós. Amém? Que o Espírito Santo de Deus revele aos nossos corações aquilo que Ele quer ministrar sobre as nossas vidas. Amém? Aleluia. A palavra de Deus diz assim: todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Agora vamos ler todo mundo junto esse restante do versículo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Amém? Há um versículo que diz assim: ao Senhor agradou moê-lo, espremê-lo, para que este momento se manifestasse sobre as nossas vidas. O profeta Isaías, no capítulo 64, ele diz: desde a antiguidade não se viu, e nem nos dias atuais se vê, um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Mas o profeta, 765 anos antes, ele não prediz, ele não faz uma previsão, mas ele traz uma profecia. Profecia é algo divino, previsão é humana. Amém? A profecia vem do céu. Então ele indica que quase 800 anos depois
viria alguém que tomaria para si a nossa culpa, os nossos pecados, as nossas enfermidades, o nosso castigo, ou seja, aquilo que eu e você deveríamos passar, Ele passou por nós. E esses dias, comentando com a pastora, a gente conversando, surgiu isso aos nossos corações. Como que as pessoas não conseguem entender que tudo que Jesus passou foi culpa nossa, é culpa das próximas gerações, é culpa de todos que virão. Por quê? Porque o pecado ele também foi gerado. Foi gerado no coração de Eva, depois no coração de Adão e transmitido para toda a humanidade. Então era necessário o perdão do pecado. Era necessário a remissão. Era necessário que alguém pagasse a nossa dívida e assumisse a nossa culpa. Na visão de Deus seria necessário. Porque assim como Deus lançou Satanás do céu, não permitiu mais a sua presença lá, também Adão e Eva foram retirados do jardim do Éden. Também nós seríamos lançados fora da presença do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, a criação de Deus, aquilo que Ele fez perfeito, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança, não estaria na sua presença. Mas Ele traçou um plano de salvação para as nossas vidas e enviou o seu Filho. Amém? O livro do apóstolo João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, seu unigênito, seu único Filho, para entregar a sua vida por mim e por você, para que hoje nós pudéssemos participar desta mesa e renovarmos a nossa aliança com Cristo, entendermos qual é o plano de Deus para as nossas vidas. Se a gente olhar como foi que Deus nos resgatou, lembra aí quando foi que Deus foi lá e salvou a sua vida? Lembra daquele momento? Então Deus traçou um plano para salvar a sua vida, e não somente a nossa vida, mas de todos aqueles que ainda vão ouvir o Evangelho e ainda vão se converter ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja nesta igreja, ou seja em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer circunstância. No dia 3, que foi o aniversário da Lídia, nós não fizemos um culto aqui, mas a pastora ainda no sábado ela disse assim, mas a gente pode fazer uma oração no final amanhã. Então as pessoas estavam ali bebendo. Eu sempre comento com a minha filha que eu sempre vou em qualquer lugar e permito que eles façam o que eles quiserem. Somente me dê 15 minutos no final. E foram esses minutos que foram concedidos para nós, dentro da nossa casa. Eu quero dizer para você que tudo aquilo que o inimigo conseguiu plantar, semear ao longo do dia nos corações, em meia hora, o Senhor fez uma limpeza ampla, geral e sem restrição. E no final, ainda ganhamos uma alma por Jesus. Amém? Eu acredito assim que essas são as boas iscas. Vamos chamar de isca, né? Minha filha é uma boa isca. Ela vai reunir pessoas, deixa a gente orar no fim. Então, nós somos a isca do Senhor. Quando a pessoa vem, ela não é crente, veio até você, significa que Deus vai fazer algo através da sua vida, na vida dessa pessoa. Então, a salvação chegou até ela. Como o próprio profeta fala, a salvação é proclamada. Então, ali, a festa foi algo que eles planejaram, mas o agir foi de Deus e o nome dele foi glorificado. Amém? Então, não somente para nós, mas para todas essas pessoas. E eu ainda perguntei para a moça assim, quantas vezes você já aceitou Jesus? Ela disse, nenhuma. Por quantas vidas já passaram? Né? Nós podemos observar, essa semana faleceu o senhor Antônio, né? E a gente sabe que existem pessoas ali do outro lado que elas não têm conhecimento do Evangelho. E a gente se coloca dentro dessa responsabilidade. Por que eles não conhecem a Cristo? Você sabe por que eles não conhecem a Cristo?
Porque a gente não foi falar para eles. Nós já estamos aqui há 11 anos. Mas nós não conseguimos chegar lá agora que a gente conseguiu atravessar. Então veja a resistência que há no mundo espiritual para que você consiga atravessar. As pessoas vão usar vários argumentos e vários artifícios para não chegar até aqui. Então nós vemos uma igreja pequena, com a portinha pequena, nós vemos as pessoas passando na frente, todo mundo olha, às vezes as pessoas falam, um dia eu vou entrar, um dia você vai entrar. Domingo que vem eu venho. Glória a Deus, se Deus conserva ela com saúde, para que ela tenha essa oportunidade, mas sabendo já de antemão que o inimigo vai se levantar fortemente. Então que Deus dê ordem aos seus anjos a respeito dela, para guardá-la, para trazê-la até aqui, e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Em nome de Jesus. Porque a igreja, ela esvaziou. Por que esvazia, você sabe? A Bruna veio aqui na frente, viu o copo meio vazio, o que você perguntou? Quer que enche? A gente tem que perguntar para o Senhor, quer que enche? Quando está cheio, é Deus. E quando está vazio, é culpa do pastor. Você falei isso. Mas não é. O mesmo Deus que enche, é o mesmo Deus que esvazia. Ele diz, ninguém vem ao Pai se eu não trouxer. Se Deus não trouxer, não vem. Então que Deus traga todas essas vidas, como somos elogiados pela Bruna, né? Você encontrou um pastor, então aqui é pastor, você vai ter um pastor cuidando da sua alma. Eu fico até imaginando, né? A gente foi colocado à prova quando a irmã Vilma mandou mensagem, né? Avisando da morte do seu Antônio. Colocado à prova no bom sentido, né? O que fazer num momento como esse? O que você faz? Qual é a palavra? Em tudo você precisa ter um gatilho positivo para que você possa ajudar. Embora a pessoa não precise, mas é bom que você apresente as soluções, mesmo que a pessoa não vá usar as soluções, mas você apresentar. E eu parei assim, depois eu não vi, mas foi tão imediato. Foi questão de minutos, o Espírito Santo de Deus já ministrou no meu coração para eu falar com o pastor, para a gente se colocar à disposição, para ele vir até aqui. E ali eles já tinham uma restrição, e eu conversei com ele quase 5 minutos sobre isso. Mas ele, no final, ele disse assim, pode mandar meu telefone, que eu tenho certeza que mal não vou fazer, né? Eu tenho certeza que eles ainda, a pessoa ainda vai gostar de mim. E foi exatamente isso que eu ouvi da Cida lá no velório. Pastor, muito, como é que ele falou? Muito amável, muito tranquilo, palavras suaves. Se não fosse outra pessoa que tivesse tomado a frente, com certeza ele estaria aqui cuidando. Mas o que eu parei para analisar foi o imediatismo de Deus quando trazer uma solução para uma situação tão complexa e tão difícil. Porque esse pastor, ele cuida de todos os detalhes, inclusive polícia, tudo, IML, todo esse processo que é tão demorado. Ele nos ajuda para que esse processo não seja doloroso, além daquilo que já é, mas nos ajuda nessa parte. E eu conheço ele há mais de 20 anos. E ele trabalha com isso há mais de 20 anos. Então a gente louva a Deus, porque Deus imediatamente ele já trouxe algo. Agora, quando você faz seminário, ali você aprende que existe o imediato e existe o imediato. O imediato é aquilo que é rápido, precisa ser rápido. E o imediato é aquilo que demora, aquilo que você pode esperar. E Deus, quando envia Jesus, Ele sabia que determinado tempo você suporta. O apóstolo Paulo, ele fala, não vos sobreveio tentação senão humana,
Mas junto com a tentação, veio também a solução do problema. A gente não sabe quanto tempo demora para vir a solução. Há situações que a gente olha assim e fala, meu Deus, o que é que está acontecendo? Para você ter uma ideia, eu já arrumei esse som aqui umas 2, 3 vezes, e durante o louvor, o som, as caixas aqui começaram a funcionar. E na hora que a gente vai falar, não funciona, mas na hora que está louvando, está funcionando. Aí eu estou tentando arrumar. Desde o dia 5, meu carro está parado. E vai lá e começa, pisa no acelerador e ele não funciona. Ele não vai, ele não acelera. Já troquei isso, já troquei aquilo outro, e ele não acelera. Não, como diz o mais sábio, não obstante, é isso. O controle do portão onde eu estou colocando o carro também começou a falhar. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Aí eu vou ligar o computador. O computador também começou a falhar. Eu falei, Jesus, alguma coisa está acontecendo. Aí a gente começa a orar por tudo. Para Senhor, alguma coisa está estranha. Alguma coisa está acontecendo, está muito estranho isso. A geladeira também. A geladeira que funcionava 5 dias, descansava 2. Era a escala 5x2, estamos discutindo 6x1. A geladeira dava 5x2, agora ela zerou. Agora nem para frente nem para trás. Ela está esperando sair um regime novo. Ela está esperando ser substituída, isso que ela está esperando. E já corri atrás. Aí, falei, Jesus, algo novo Deus está por fazer. Amém? E para que algo novo aconteça, como nós ouvimos ontem, algo diferente tem que acontecer. Para você substituir um carro, esse tem que estar ruim, porque senão você vai ficar com ele a vida toda. Mas como eu não tenho condições, eu já falei, Senhor, o carro, se o Senhor quiser, o Senhor que me dá. Eu não vou atrás, não. Eu não vou pagar essa conta. Computador, a mesma coisa, som, a mesma coisa. Eu não vou sair fazendo loucura. Já fiz uma loucura que foi comprar o pneu. Não é? Agora eu compro o pneu, carro. Aí eu fui lá ontem e falei, deve ser gasolina. Você olha na internet, cada um dá uma coisa. Mas são muitas coisas que causam o mesmo problema. Aí eu fui lá, comprei gasolina, tudo. Aí a Enéa falou assim para mim, na volta, né? A gente andando com gasolina na mão. Se a gente tomar isso aqui, a gente chega aonde? Falei, se a gente estiver bem com Deus, no céu. É direto para o céu. Se não estiver bem com Deus, vai ficar queimando no hospital. Vai ver o resolvo. É suicídio, né? Hã? É suicídio, tomar gasolina é suicídio. Não sei se é suicídio, mas a gente já passou por esse processo. É uma tentativa de suicídio. A gente já passou por esse processo. Uma vez eu fui ministrar um noivado lá em Bofete, e meu sogro que levou a gente. No meio da estrada acabou a gasolina dele. Aí a Néia é toda, eu vou resolver. Falei, como é que uma mulher vai sair numa estrada, numa rodovia, Castelo Branco, Juquim do Bofete, não sabe onde tem nada, uma mulher vai sair e ir atrás de gasolina. Aí o marido chegou e falou, não, vocês ficam aqui que eu vou junto com ela. Aí porque a gente sai assim, um carro bonito na época, né? Parou do lado assim, vocês vão para onde? Nós vamos procurar um posto de gasolina. Falei, tá bom, então entra. Eu levo vocês até o próximo. Tá bom, a gente acho que andou uns 2, 3 quilômetros. Falou, do outro lado tem um posto de gasolina. Só que a gente não tinha garrafa. Maravilha. Atravessamos a rodovia, fomos até o posto de gasolina, perguntando para o rapaz, você tem vasilhame ou garrafa? Ele falou, eu tenho aqui 2. Aí a gente comprou gasolina, 4 litros. Só que a gente teria que voltar. Encontramos a gasolina. Aí, beleza. Aí quando a gente começa a andar, para uma perua cheia de crente.
Nós já éramos servos de Deus. Mas apareceu, virou assim, do nada, cheio de crente. E eles pararam e perguntaram: para onde vocês vão? Nós vamos até ali na frente, que é o caso do meu sogro. Acabou a gasolina. E ele está lá esperando. Entra aí que a gente leva vocês. Aí entramos, os irmãos todos louvando a Deus, beleza? 3 quilômetros depois a gente avista um carro com o capô levantado. É ali. Ele parou no acostamento, descemos. Quando a gente atravessou, meu sogro tinha ido embora. E largado nós para trás. Na estrada. Sem documento, sem dinheiro, só com Jesus. Aí a Nel olhou para mim e falou: o que a gente faz? Eu falei: vamos tomar gasolina, quem sabe a gente chega mais rápido lá. Só que no lugar do carro onde eu já tinha deixado, tinha outro carro quebrado. E o rapaz ficou com o capô levantado. E a gente desceu. E ele ficou olhando: cadê o Miguel? Foi embora. Literalmente foi embora. Largou nós lá e foi embora. O carro pegou e foi embora. E esse carro ficou parado lá e não arrumava. Aí o rapaz conseguiu um mecânico, o mecânico foi até ele e falou assim: vou levar você até o mecânico lá. Aí o mecânico chegou para mim, para a Né, e falou assim: e vocês precisam? Ele falou assim: não, meu sogro disse que o carro dele estava sem gasolina. Aí eu e minha esposa fomos atrás de gasolina. Quando a gente volta, meu sogro foi embora. Ele falou assim para mim: que sogro, hein? Esse te ama de verdade mesmo. Hein? Eu falei: eu sei o quanto. Eu sei, mas tudo bem. Ele falou: o que vocês querem fazer? Aí ele falou assim: entra aqui, que eu levo vocês até onde eu vou, até a minha oficina, e a gente dá uma volta para ver se a gente acha ele. Ele deu uma volta com a gente, não achou, voltou para a oficina. O carro que estava parado lá, no lugar do Miguel, estava lá na oficina. Aí o rapaz chegou e falou assim: vocês esperam aqui um pouquinho e tal. Aí quando o mecânico começa a falar com esse dono do carro, ele ia para Bofete, no mesmo lugar. Ou ia passar perto da entrada de Bofete. Aí ele chegou e falou: o mecânico falou para ele: você vai para esse lugar, por que você não leva esse casal? Ele falou: eu não vou dar carona para ninguém. Ele falou: tudo bem, sem importância, nós vamos chegar. Como? Eu não sei, mas nós vamos chegar. Aí o que aconteceu? O mecânico perguntou de novo, perguntou umas 2, 3 vezes, e ele disse que não levaria. Quando ele falou: tá bom, então, entra aí, o carro pegou. Aí o carro pegou e saiu. Quando ele chega na rodovia, aí chega num determinado ponto, o carro parou, o carro dele parou de novo. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Aí, acho que o Miguel já tinha chegado no destino, ele manda os outros virem atrás da gente. Aqui estava a Castelo Branco, a parte alta, e aqui estava a parte baixa. Eles pararam o carro aqui embaixo e nós paramos aqui em cima. Aí o Bosco subiu o barranco para ver se via gente no carro. E o carro não abria nem o vidro e nem a porta, porque estava travado. Eu olhei assim e falei: só Deus na causa. Só Deus na causa. Aí ele olhou, viu que não era, porque o carro estava meio filmado. Ele viu que não era, desceu de novo e foi embora. Aí o carro deu a partida, o carro pegou. Chegou num posto de gasolina na entrada do Bofete. Ele falou: eu posso deixar vocês aqui? Eu falei: por favor. Aí a gente sentou lá, no gramado, e olhamos um para o outro e falamos: pelo amor de Deus, vamos esperar. Vamos esperar que uma hora mesmo que foi, vai ter que voltar. Quando ele voltar, a gente vê. Aí de longe a gente avistou a Simone, que veio atrás da gente também. Aí eles pegaram. Aí quando eu chego no noivado, o Miguel olha para minha cara, a primeira coisa que o Miguel chega, já vai lá na frente, lá no portão, para não deixar eu chegar. Quando ele chegou em mim, ele falou: não conta para ninguém. Eu falei: não, só vou contar para a torcida do Corinthians. Fui lá, fiz isso. Então tem coisas assim que Deus ele prepara para nós, fala assim: não, tem circunstâncias, e fala: meu Deus, o que está acontecendo?
Aí eu fui lá, coloquei gasolina no carro, dei a partida aí que ele não funcionou. Ele estava até funcionando, mas aí depois... Aí eu desmontei TBI, já desmontei a bomba de combustível, já tudo. E nada. Falei, Deus, está nas tuas mãos. Alguma coisa está acontecendo que o Senhor quer fazer. Amém? Alguma coisa Deus está realizando que eu não sei o que é. Mas para isso, Ele foi cortando. Acho que a Bruna viu a tela que estava piscando, né? É uma falha que tem no fiozinho. Eu consegui resolver essa parte. E aí ele começou a não querer desligar. E se você liga ele não funciona. Aí eu falei, Deus. Manda pra Adriana. Não, vou mandar para Adriana. Que Deus não resolver, vai ser Deus. Eu acho que ela vai abençoar, né? Vamos mandar os dois na caixinha. Não, vai ficar tranquilo. O meu é Deus trabalhando. O meu é Deus trabalhando. Acho que é na minha vida, né? Está moldando o meu caráter para eu ter um pouquinho mais de paciência. Para eu chorar. Deus não falha. Hã? Tudo pode falhar. Tudo falha. Isso mesmo. Deus não falha nunca. Salvou sua vida na cara do gol, né? Quase na mesa da cirurgia. Então, mandou o anjo Lucas, médico. Olha só Deus, né? Então, quando ele toma para si, quando Jesus toma para si a nossa culpa, ele nos liberta dessa culpa. Então não tem por que nós carregarmos culpa que não é nossa, que já foi perdoada. Para a gente deixar essa palavra mais gostosa no nosso coração, abra aí a sua Bíblia, o livro de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Livro de Mateus 26, do verso 36. A partir do verso 36. Aquela profecia do profeta Isaías se cumpre agora. Quando ele diz, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Este momento, quando Jesus é preso no jardim do Getsemane, quem já assistiu o filme, o bom filme Paixão de Cristo, ele vê que às 12 horas de Jesus, aqueles momentos de ansiedade, de dor, de aflição, Jesus ele já começa a sangrar na intercessão. Quando ele intercede, ele já está sangrando. Seus poros já estavam sangrando. A agonia e a aflição era muito grande. Então, neste momento, é como eu vi o Augusto Cury falando, ele tinha tudo para negar, ele tinha tudo para rejeitar aquilo, ele tinha tudo, não, mas ele resolveu, ele decidiu ir adiante, com o plano que Deus estabeleceu para a vida dele. E a Bíblia diz assim, então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levantando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito, tristeza e angústia. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a... Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nenhuma hora pudesse vigiar comigo, vigiai e orai, para que
que não entreis em tentações. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: meu Pai, este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber. Faça-se a sua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. Verso 47, ele continua dizendo: e estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e porretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciãos. Espadas e porretes. É necessário isso para perseguir um homem sem nada na mão? É necessário isso para perseguir alguém que traz a libertação? E o Senhor Jesus Cristo, ele começa esse processo sabendo que as mesmas pessoas que iriam agredi-lo também precisariam de salvação. Nós talvez não cheguemos no momento da crucificação aqui hoje, mas nós sabemos que o centurião, ao olhar Jesus, quando Jesus entrega a sua alma, entrega o seu espírito a Deus, ele fala algo, e aquele centurião olha para Jesus e diz: eu reconheço que na verdade este é o Filho de Deus. Então Jesus, ele estava ali tanto para os seus, como para salvar os outros que iriam agredi-lo também. Ou seja, eu vim para tomar a culpa que é sua. Então o que você faz com alguém que te ajuda e assume a sua culpa? Olha, você seria condenado, mas eu me coloco no seu lugar. Vamos fazer aqui um exercício nessa manhã. Nós estamos em 4 adultos, 2 crianças, mas quem aqui se coloca no lugar do outro para assumir essa responsabilidade? Amém? Quem aqui faria o que Abraão fez? Quem aqui faria o que Ana fez? Abrir mão do seu sonho em prol do sonho do outro. Abraão, ele recebeu a promessa era palpável, estava ali na sua vida. E Deus disse para ele: me dá agora a promessa que eu te dei. E ele não hesitou. Ele não comentou com Sara, porque Sara não permitiria que isso acontecesse. E ele cumpriu aquilo que Deus pediu para ele. E a solução para ele veio em cima da hora. Ou seja, sempre vai ter alguém que vai pagar um preço. E no lugar de Isaac, quem pagou o preço foi o cordeiro. Então estava posto ali o cordeiro preparado para que Isaac não fosse sacrificado. Ou seja, na hora H, no momento certo, Deus entrou com a providência. Não é isso, Bruno? Na hora certa, no momento certo. Não poderia ser outro dia, não poderia ser antes e nem depois. Teria que ser naquele dia, naquela hora. Aquele médico teria que falar exatamente o que ele falou, para que a glória do Senhor fosse manifesta sobre a sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Ou seja, pagar um preço em detrimento do outro. Olha, a pastora sempre fala isso, eu gosto do jeito que ela fala. Tem um cântico que é católico, né, que fala que no lugar da dor ele veio trazer a saúde, a cura. Onde houver guerra, que eu leve a paz, não é isso? Onde houver aflição, que eu leve a solução. É mais ou menos isso. Então Jesus, ele veio para isso. Aonde houver a enfermidade, que ele traga a cura. Ele é o Jeová Rafá. Aonde tem batalha, guerra, perturbação, ele é o Jeová
Shalom, o Deus de paz. Aonde ele tem injustiça, ele é o Jeová Tzadikeno, é o Deus de justiça, é o Deus que batalha e trabalha pela sua vida e pela minha vida. Ou seja, ele se sacrificou, ele se entregou à morte para que nós tivéssemos vida. Amém? E vida na sua presença. Então, quando nós somos servos de Deus, temos o nosso nome escrito no livro da vida. Tem uma coisa assim que Deus ministrou forte no meu coração no momento do velório ali da São Antônio, que as pessoas hoje, elas têm como é que fala? O ecumenismo, né? O ecumenismo é todos se juntando, todas as religiões, em volta de um mesmo Deus. E a gente sabe que não é isso, porque eles querem fazer com que o crente adore a imagens, mas eles não se curvam diante do nosso Deus. Observe isso, amém? E eles não fazem isso, mas eles querem que a gente faça. Então a gente observa, então as pessoas dizem assim: não, na igreja evangélica eles fazem a cabeça das pessoas. Não, aqui é lavagem cerebral, eles dizem. Eu sempre gosto de brincar e dizer assim: não, a lavagem aqui é completa, corpo, alma e espírito. A gente não lava só o cérebro, não. A lavagem é completa. O Espírito Santo de Deus vem para libertar. E o que Deus ministrou no meu coração é falar com ênfase e com convicção de que é verdade. Nós queremos limpar sua mente. Nós queremos que você seja salvo, sim. E nós queremos que você mude o seu caminho, sim. Se você é espírita, nós queremos que você se converta ao Evangelho de Jesus Cristo. Se você é mormon, que você se converta a Cristo. Se você é testemunho de Jeová, que você se converta a Cristo. Porque só Jesus salva. Então a gente não pode se colocar numa posição assim de que nós não vamos confrontar, porque não, nós vamos confrontar. Amém? Nós não viemos para outra coisa, nós viemos para confrontar. E quando Jesus passa por esse processo, ele mostra para mim e para você, quando ele diz lá em Mateus 5, bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e vos injuriarem. Essa perseguição e esse injúrio, essas palavras, são poucas perto disso que ele passou. E eu ainda comecei a pensar, quem já ouviu o nome Cristiano? E Cristiane? O que você entende desse nome? Cristiano? Como é que é um cristão em italiano? Cristiano. E Cristiano? Aqui está querendo dizer que você é de Cristo. Está colocando o nome de Cristo na vida de uma pessoa. Se você vê o jeito que o italiano fala, quando ele vai se referir aos cristãos, ele chamava de cristiano, de cristiane, de cristiano, não é cristiano, cristiane. Porque eles se referiam dessa forma. E quando se referia a nós como cristãos, são os pequenos cristos. Ou seja, nós somos quem leva Jesus. Deu para entender? Amém? Deu para entender? Então nós olhamos assim, nós carregamos, não literalmente no nome, mas nós carregamos Jesus Cristo dentro dos nossos corações. E é realmente para fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Para a gente poder ver hoje a Bruna sentada aqui completamente diferente. Não desmaia mais não, né? Glória a Deus, está vendo? Deus é bom. Amém? Deus é bom. Só de fome. Essa lombriga aí, cada um tem a sua. Né? Eu tenho a minha também. Eu ia falar com o Dr. Lucas, aproveita e tira a lombriga que está aí dentro, mas não deu tempo, foi muito rápido. Porque o lugar que ele foi mexer não era
cumprir. Amém, querido? Amém? Então nós somos servos de Deus para cumprirmos o seu chamado e mostrarmos ao mundo, quando ele fala de luz, vós sois o sal da terra e a luz do... E para que serve o sal? Para temperar. E o que serve a luz? Para clarear. É isso que nós devemos fazer. E vai ter que alguém olhar para a gente, alguém vai gostar e alguém vai odiar. No meu caso, 99% odeia. Porque todo lugar que eu chego, pensa no lugar que começa a... Amém? Glória a Deus. Amém, Jesus? Aonde foi que eu parei mesmo? Verso 47, 48 agora. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, aqui vieste. Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as Escrituras que dizem que assim convém que aconteça? Então disse Jesus à multidão: saístes como para um salteador com espadas e porretes para me prender? Todos os dias me assentava junto de vós, ensinando no templo, e não me prendeste. Mas tudo isso aconteceu para que se cumpram as Escrituras dos que nós lemos no início. Então todos os discípulos deixando-o fugir. Aqui a Bíblia está dizendo que Pedro, num ato de bravura em defesa de Jesus, ele toma a espada de um soldado e corta a orelha dele. Mas o detalhe é que para cortar a orelha ele tinha que estar sem capacete, porque o capacete protegia a orelha dele. Então, quando Deus fala que é para nós revestirmos de toda a armadura de Deus, é do capacete a sandália, é estarmos preparados para essas circunstâncias. Mas nesse caso, Jesus não permitiu que Pedro agisse. Embora Pedro tenha cortado a orelha, Jesus vai lá e pega a orelha e devolve no lugar e cola a orelha de volta, fazendo um milagre no meio da adversidade, no meio da luta. Porque Jesus ele disse: Pedro, você seria culpado junto comigo e condenado junto comigo, mas só que eu não posso permitir que você vá. Então Jesus vai e cola a orelha do soldado de volta, retira toda a acusação contra Pedro e toma para si aquela responsabilidade e deixa o soldado ali atônito, sabendo que a sua orelha foi cortada e recolocada no mesmo instante. E nós olhamos assim e falamos: meu Deus, que coisa tremenda e poderosa isso. Jesus foi ali e agiu para que Pedro não fosse a julgamento. E Pedro, depois disso, o que ele faz? Depois desse momento, Pedro nega Jesus. Por quê? Porque as circunstâncias se voltaram contra ele. Mas depois disso a gente sabe que o apóstolo Pedro foi orientado pelo Espírito Santo de Deus a ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido do poder de Deus, até que ele tivesse autoridade para transmitir tudo aquilo que ele aprendeu. Mas neste momento aqui, Pedro não poderia ir para a cruz junto com Jesus.
Porque seria um prazer para os sacerdotes, os sumos sacerdotes, não somente prender Jesus, como a Pedro também, e levar os dois. Quando a gente vê no livro de Atos, a gente vê a perseguição contra a igreja e a gente vê a perseguição contra Pedro. Porque ele representava Cristo e ele estava transmitindo aquilo que o sumo sacerdote queria que parasse. Mataram Jesus para parar com o movimento. Tem muita coisa que acontece que é para parar o movimento. Então, porque eu ouvi ontem, não sei se foi ontem, não sei quem foi que falou, acho que foi o pastor que estava pregando lá, o cara falou assim que quando você não... foi ela mesmo. Quando você não quer que aquele movimento prossiga, você não vai nas pessoas, mas você vai contra o líder. Então você bate no líder, você vai contra ele. Você martela ele, você calunia ele, você denuncia ele, você faz tudo de ruim contra ele, você mostra uma mentira contra ele, porque é para danificar a sua moral, a sua autoridade, e assim fazer com que as pessoas nem olhem mais para ele. Amém? Alguém aqui passa por isso? Eu sofri isso há anos. Então vamos lá, vamos destruir a reputação dessa pessoa para que ela não prossiga com o seu projeto. O segundo plano de Satanás é: vamos quebrá-lo financeiramente, vamos deixar ele sem condições de continuar caminhando. Para quê? Para que ele não saia do lugar. Então Satanás ele estabeleceu o seu plano de oposição àquilo que nós fazemos. Mas Jesus ele veio para nos salvar, nos libertar e transformar as nossas vidas. E eu posso dizer para você, ele mesmo orando disse: eu posso rogar ao Pai, e ele envia 12 legiões, ou seja, é o exército angelical para salvá-lo. Mas se isso acontecesse, não teríamos salvação. Então ele teria que ir até o final para que a salvação chegasse até nós. Amém? E hoje a salvação chegou. Somos livres. Embora tem pessoas que falam: nós crentes. Somos crentes mesmo. Esses dias eu andei bastante com a camisa da igreja. Se o povo quer olhar, pode olhar. Nós vamos mostrar mesmo, nós é crente. E é para deixar o povo assim. Eu vou contar um segredinho para vocês. No melhor estava com a camiseta, tá? No melhor estava com a camiseta. E aí, todo mundo observou. Aí na hora da palavra, no meu pensamento, eu estava falando assim: Espírito Santo, deixa a tua serva falar. Amém? Aí a moça ficou olhando, para não ter que dar para o pastor, e o pastor estragar o que ela está fazendo. Ela pegou e entregou na mão da pastora. Eu ainda brinquei com a nessa. Foi pior minha. Falei: você escapou de uma espada, caiu na outra. Aí, porque eu vou na Bíblia. Ó, a palavra de Deus diz isso, tal. A guerra vai no natural, vai na pessoa. Então essa espada, ela corta assim. Essa espada é assim. Aí eu olhei e falei: não teve saída não. De algum jeito você vai ter que ouvir. Então você não quer ouvir. Quando você fala do Evangelho, você fala do amor de Cristo. E quando você trabalha o ego das pessoas, aquilo que Deus quer trabalhar, aquilo que Deus quer quebrar, aí as pessoas já ficam mais assim. Mas Deus usou a vida dela para trabalhar esse caráter de cada um. Dá uma quebradinha ali para que o nome do Senhor fosse glorificado. Amém? Assim Deus dá para nós essas oportunidades. E a gente tem que aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente quer forçar as pessoas a seguirem a Cristo do nosso jeito. Mas se a gente começar a mostrar o amor de Cristo, por que nós viemos para Cristo? Você lembra? Por causa do amor. Não foi porque alguém chegou e falou assim: eu estou orando para Deus quebrar você para você ir para a igreja. Não vai para a igreja não.
Aí que a pessoa vai ficar com raiva mesmo. Agora, o amor de Deus, a diferença. Os amigos dos nossos filhos dizem para eles: a casa de vocês tem paz. E quem olha assim fala: não, mas aqui existe uma governança, existe um Deus que está olhando todas as coisas. E esses meninos são de Jesus. Eles dão fugidinha, mas eles são de Jesus. Então, para que eu abrace eles, eu preciso ser diferente. Porque senão eu perco. Perder, eu já perdi um. E a gente sofre até hoje por isso. Então vamos mudar o nosso esquema, o nosso jeito. E eu sempre brinco assim: não espanta o freguês. Deixa o freguês sentar, come, bebe, fica à vontade. Mas depois, quando estiver bem assim, mole. Aí a gente meio que injeta. Amém? A cirurgia que a irmã Bruna foi realizada sobre ela foi com anestesia ou sem anestesia? Duas anestesias, uma geral e uma hack. Para quê? Para não é para sentir dor. É para que você não se manifeste enquanto está sendo tratado. Às vezes Deus nos anestesia para a gente não se manifestar. Porque senão, o intuito, você vê alguém mexendo, você vai dar palpite, vai dar opinião, vai querer bater, vai falar que está doendo, tira isso daqui, para com isso que eu não quero mais, vai atrapalhar. E quando está anestesiado, nossa, está igual um morto. E eles gravam tudo agora que você fala de cirurgia. Glória a Deus. Tudo que o médico fala, é tudo gravado. Quando eu levei a Né para fazer endoscopia, aí ela só foi voltar ao normal 24 horas depois. Mas ela saiu de dentro do médico. Ela chegou e falou assim para mim: grog. Ela falou assim: a gente morre e nem vê. Eu falei: isso é verdade. A gente morre e nem vê. Esses dias ela estava mal. E a gente orando e tratando. Aí levantou e foi limpar a casa, arrumar e tudo. Eu falei: mas você não está ruim? Ela virou para mim e falou assim: eu quero morrer vivendo. Eu falei: meu Deus do céu, quem é que morre vivendo? Mas eu entendi. Não, eu entendi o que ela quis dizer. Não importa, é como Jesus. Jesus, não importa o que estava acontecendo. Ele estava indo à morte, mas não importa. No meio desse caminho de ir até a morte, ele curou uma orelha, libertou o outro, salvação do centurião. Ele foi trabalhando. Eu quero morrer vivendo. Está certo, ela. Porque ele vai ficar prostrado, vai esperando, de repente não vem. Mas você está morrendo, não é? Você está com uma dor daquelas, aí você tem que ficar parado, parece que você tem que ficar sofrendo a dor, não. É uma coisa. Eu chamo isso de curtir a dor, né? Eu tinha um problema no estômago, uma úlcera gástrica nervosa por anos. E eu sabia que eu tinha que tomar um remedinho. O nome do remédio era Bissuiçan, nem acha isso mais na farmácia. E tomar leite. Até eu vi o pastor pregando, ele falou assim: você que tem dor no estômago. Aí ele falou assim: eu já tive. E olha que coisa interessante. Parecia que minha úlcera era de estimação. Eu alimentava ela com leitinho, eu dava leitinho para ela na hora certa. Eu dava o remedinho que ela pedia, tudo. Até o dia que eu decidi orar e pedir para Deus me libertar daquela dor. E Deus curou a minha úlcera. E Deus me libertou daquela dor. Eu falei: eu quero isso para mim. A partir dali eu também não senti mais dor no estômago. Não precisei mais alimentar aquela dor. Então, às vezes, a gente não fica só curtindo, mas a gente fica alimentando. Por isso, quero morrer vivendo. Amém? Em nome de Jesus. Amém? Essa parte está encerrada. Nós vamos fazer uma oração.
colocando tudo isso diante do Senhor, sabendo que Ele pagou um alto preço para nos salvar e nos libertar. Amém? Para que você seja a diferença aonde quer que você vá. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu te louvo, Pai amado, por esse momento, pela Tua palavra, Senhor amado, que é rica aos nossos corações. Pai amado, obrigado pelo Teu sacrifício vivo na cruz do Calvário, porque ali, Senhor amado, o Senhor foi vivo até aquela cruz. O Senhor caminhou, Pai amado, e disse o profeta que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E nós cremos que toda a enfermidade, ela cai por terra. Toda a obra das trevas, ela cai por terra. Onde somente o Teu nome possa ser glorificado. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém? Nós vamos para a ceia.